Oi, meu nome é Júlia Maria e eu sou comissária de bordo há 5 anos. E nesse vídeo eu vou te contar como funciona a escala de trabalho de uma comissária de bordo. Bom, lá nas minhas outras redes sociais vocês sempre me perguntam quantos dias de folgas a gente tem, se dá pra ver a família toda semana e muitas outras perguntinhas que aqui nesse vídeo eu vou tirar suas dúvidas. Bom, para começo de conversa, lá no Brasil é utilizado ainda o curso de comissário de bordo que você tem que fazer para exercer a função. E no curso de comissário de bordo, eles dão já uma base de como vai funcionar a sua escala de trabalho. Bom, a base que eu vou dar para vocês aqui, resumidamente, é: nós precisamos ter no mínimo 10 folgas por mês. Então, se a gente for parar para pensar, uma pessoa que trabalha CLT, que não é da aviação, ela tem só os finais de semana. Se a pessoa tem 4 finais de semana por mês, ela vai ter 8 dias de folgas no mês. E nós já teremos 10 dias de folgas no mês. Além disso, a outra regra é: obrigatoriamente você precisa ter um final de semana por mês. Então, aí das 10 folgas, 2 dias já vão ser considerados um sábado e domingo. E você ainda tem 8 dias para tirar de folga durante a semana. Essas folgas, elas não podem ser agrupadas, tipo 8 dias de folga ou 10 dias de folga e aí trabalha 20 dias de folga. Por quê? Porque no Brasil você não pode voar mais de 6 dias seguidos. Então, obrigatoriamente, o 7º dia ele vai se tornar uma folga. Então vamos fazer assim, vamos pegar um exemplo mais palpável para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo de como funcionava a minha escala de trabalho quando eu trabalhava como comissária de bordo no Brasil. Era praticamente assim. Eu vou abrir aqui o calendário e vamos falar de um mês aleatório, só pra gente conseguir pegar as datas aqui. Então, o mês de julho de 2024, tá? Que é o mês que nós estamos agora. Hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, é 25 de julho de 2024. Então, se vocês quiserem abrir esse mês comigo, né, no seu celular ou aí do lado em algum calendário, pra você sentar e ver comigo como funciona uma escala de trabalho, tá? Eu tô com o mês de julho aberto aqui no meu computador. E a gente vai, eu posso colocar aqui também na imagem, né, a imagem do mês de julho, pra vocês terem uma noção de como vai ser. Então, por exemplo, assim, a segunda-feira é 1º de julho. Vamos supor que eu tenho 4 dias de voo, tá? Porque normalmente você pode ter um dia de voo, 2 dias de voo ou até 6 dias de voo seguidos, onde você não volta para sua casa, você vai voando, você vai trabalhando pelo Brasil e não volta para sua casa. Então, vamos colocar aí um exemplo que eu tenho 4 dias de voo seguido. Então, do dia 1 ao dia 4, eu tenho voo. Então, 1, 2, 3, 4, quinta-feira, dia 4. Quinta-feira, eu encerro a minha jornada e volto pra casa. E vamos supor que eu pedi pra empresa, né? Eu já vou entrar em detalhes com essa coisa do pedido da empresa, né? Que a gente pode pedir. Eu pedi pra empresa no final de semana no dia 6 e dia 7. E eu pedi folga aí dia 5, que é na sexta também, e dia 8, que é na segunda. Que, de acordo com os pedidos da empresa, a gente pode pedir alguns dias agrupados. Então, eu vou ficar de folga 5, 6, 7, 8. Sexta, sábado, domingo e segunda. 4 dias de folgas aí, que já contou o final de semana. Então, a gente tem aí mais 6 dias de folgas pra tirar e temos muita coisa pra acontecer nesse mês. E aí, depois da segunda-feira, eu tenho mais 5 dias de voo, por exemplo. Então, 9, 10, 11, 12, 13 trabalhando, né? 5 dias, 6 dias aí de voo. Já vai pegar o final de semana esses voos, já não vou conseguir ir pra casa. Mas aí dia 15, 16, eu tô com 2 dias de folga, por exemplo. Dia 17 eu tô voando, mas eu volto pra casa também. Aí dia 18 uma folga. E assim vai, gente. No mês seguinte vai ser totalmente diferente. Você vai ter dias diferentes de folga, o final de semana vai ser diferente e a sua escala de voo vai ser diferente. Você vai pernoitar em lugares diferentes, né? Você vai dormir em lugares diferentes. Você vai fazer voos em lugares diferentes e você vai trabalhar com pessoas diferentes também. E aí, outra regra que a gente tem também na aviação brasileira é que a gente não pode voar 3 madrugadas seguidas. Então, a madrugada, ela compõe aí do horário, se eu não me engano, tá? Porque eu já esqueci um pouco das regrinhas, né? Porque é diferente de cada empresa do mundo, né? Mas no Brasil é a mesma regra. Se eu não me engano, às 10 horas começa a computar uma madrugada. E vai até 6 da manhã. Gente, me corrija nos comentários se eu estiver errado, tá? Isso é lei, tá, gente? Da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil. Não são as empresas aí que escolhem que esse é o horário de madrugada, tá? É a lei aí da Agência Nacional de Aviação Civil com a aviação do Brasil. Então, você não pode voar 3 madrugadas seguidas. Então, se você voou do dia 1 pro dia 2 uma madrugada, do dia 2 pro dia 3 uma madrugada, teoricamente, o dia 4 tem que ser depois das 6 da manhã que você vai voar. Não pode passar das 10, entendeu? Você tem que voar na parte diurna do dia. E aí, a pergunta que mais me fazem é: a gente consegue ir pra casa todo dia, ou toda semana, ou enfim, por exemplo, o meu exemplo eu sempre morei em Curitiba, né, fui criada em Curitiba, eu sou de Santa Catarina, mas sempre morei em Curitiba, meus pais moram lá, e aí a pergunta é: consigo voltar pra Curitiba todo dia? Porque nenhuma empresa tem base em Curitiba, né, então a base que eu fiz, eu já fui base BH, eu trabalhava na Azul, já fui base Guarulhos e já fui base Campinas, né? Minha última base na Azul foi Campinas, no qual eu fazia voos internacionais lá. Então a dúvida era: você consegue voltar pra casa? Você consegue ir pra Curitiba todo dia? E não, gente, não existe isso, tá? Mesmo que você peça aí no sistema da empresa que você quer fazer voos
e voltar pra casa todo dia, tipo, faz um voo, volta, vai pra casa, faz um voo, volta pra casa, enfim, não tem como, a empresa ela vai acabar te dando voos no qual você vai ter pernoite, né, você vai dormir em cidades diferentes aí. Então, assim, o que ao meu ver eu conseguia? Como Campinas é super próximo de Curitiba, ambos têm aeroportos grandes e ambos têm muitos voos para Curitiba, quando eu morava na base Guarulhos, eu morava em Curitiba e trabalhava em Guarulhos. É isso, gente. Eu não tinha nenhum apartamento em Guarulhos, eu não dividia apartamento, enfim, porque comissário divide apartamento, isso também é assunto para outro vídeo sobre onde comissárias moram, né, que vai ter aqui já no canal. Se já tiver, eu vou colocar aqui para vocês assistirem, se não, logo vai ter aí no canal. E aí eu não dividia apartamento com ninguém, não alugava nada em Guarulhos, eu morava em Curitiba. Pelo simples fato de que Guarulhos e Curitiba tinham muitos voos entre as duas cidades, de todas as empresas, Azul, Gol, Latam, enfim. Então eu conseguia usufruir de todos os voos de todas as empresas, sendo comissário de bordo. Sem nenhum custo adicional, né, gente? Já tem vídeo aqui no canal comentando o que é o passe livre, né? É um dos nossos benefícios aí de viagem, então vocês podem buscar aqui e também verificar esse vídeo. Então o que acontecia? Eu não morava em Guarulhos, gente. Eu morava em Curitiba e eu via meus pais aí toda semana, porque eu fazia voos aí, tipo assim, 4, 5 dias de voo e ia pra Curitiba. Eu fazia 2 dias de voo e ia pra Curitiba. E aí eu conseguia usufruir mais da minha família. Mas se a gente pegar um exemplo de uma pessoa que mora, que né, acredito que seja a maioria de vocês, moram em cidades que não tem aeroporto ou que o aeroporto é muito pequeno, não tem muito voo, às vezes é um voo diário só, às vezes tem que fazer conexão. Nossa, mas a minha família mora no interior do Tocantins e a minha base é Guarulhos, eu não tenho voo com a minha cidade, eu tenho que ir pra Palmas, eu tenho que ir pra Brasília, eu tenho que ir pra fazer várias conexões. Aí fica muito mais difícil você sim visitar a sua família, então você tem que colocar em mente que o trabalho de comissário de bordo faz com que você fique muitos dias fora de casa. E agora, né, vamos conversar sobre os pedidos que você pode fazer para a empresa. Isso existe na aviação do mundo inteiro, onde a empresa, ela tenta ao máximo dar uma qualidade de vida boa para você, abrindo esse sistema onde você pode pedir os seus voos. Você pode pedir o horário que você vai se apresentar. Tipo, que horário que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar em horário diurno, então eu vou colocar lá que eu prefiro horário diurno para minha escala do próximo mês. Eu quero muito fazer um pernoite em Brasília, Salvador e a minha tia mora em Manaus, por exemplo. Você pode colocar no sistema que você quer fazer voos para Brasília, Salvador e Manaus. E também a gente tem a questão que você pode escolher quantos dias seguidos você quer trabalhar. Tipo, eu não quero trabalhar 6 dias seguidos. Então você coloca lá, 6 dias, não quero. Então assim, você pode colocar lá no sistema que você quer evitar fazer 6 dias de programação. Então você coloca lá, 6 dias, evitar. Então você evita fazer. Agora, o que acontece? As empresas, elas não são obrigadas a dar nenhum desses seus pedidos. Isso é um benefício que a empresa dá para você. A empresa, a tendência é ela sim entregar pelo menos aí 70%, 50% do que você pediu. Na época que eu trabalhava na Azul, eu ganhava muitos meus pedidos, porque eu já sabia a escala que eu queria. Todo mês eu queria uma escala parecida, então todo mês eu sabia o que era viável para a empresa me entregar e o que não era viável. Porque assim, o que acontece? A empresa, ela tem certas camadas de voo. Então, por exemplo assim, eu não consigo pedir nos mesmos blocos, né, de voo, que a gente chama chave de voo. Então, uma chave de voo de 6 dias, quer dizer que vou voar 6 dias seguidos. Na mesma chave de voo de 6 dias, eu não consigo um pernoite em Manaus e em Floripa, porque um é no norte e outro é no sul, e não tem nenhum avião que vai rodando e passa nas duas cidades, entendeu? Então, a gente tem que ser mais viável e falar, se eu quero ir pra Manaus, eu quero ir pra Floripa também, eu preciso fazer 2 pedidos. O primeiro pedido eu vou pedir Manaus, né? Eu quero Manaus aí, trabalhando 6 dias do dia 1 ao dia 15. Então, do dia 1 ao dia 15 me joga pra Manaus em alguns dias. E do dia 16 ao 31 me joga pra Floripa, entendeu? Não importa o dia, não importa, enfim. E aí você consegue fazer esse pedido. Mas os 2 pernoites no mesmo pedido é inviável pra empresa. Isso é só ter um pouco de noção de como a sua empresa funciona, entendeu? Então, você trabalhando na empresa, você vai entender que, nossa, sempre quando eu faço um voo pra Recife, eu acabo passando em São Paulo. Então, eu vou pedir aí Recife, porque eu quero passar em São Paulo também. Coisas assim, sabe, gente? Por exemplo, assim, sempre quando eu vou pra Belém, eu acabo indo pra Manaus. Então, você sabe que Manaus e Belém, eles têm esse conjunto. Então, você pode pedir Manaus, você pode pedir Belém. Daí tem mais chance de você conseguir. E assim vai, tá, gente? Aí você faz esses pedidos pra empresa. A empresa, ela tenta acatar o máximo, até porque você não é o único funcionário da empresa, né? Então, quanto maior a empresa, mais difícil é de você conseguir esses pedidos. Também tem essa. Hoje eu trabalho numa empresa totalmente assim, 5 vezes maior do que a Azul, né? Então a empresa, ela divide a gente em grupos de prioridades. Então, tipo, hoje a sua prioridade é a última. Então, o que você pedir, talvez a gente não dê. Amanhã, né, outro dia, outro mês vai ser a primeira. Então, se liga, o que você pedir, você vai receber. E assim vai.
No Brasil não existe esse grupo de prioridade, porque a empresa ela é um pouco menor, então todo mundo tem as mesmas prioridades. Aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo dos meus pedidos, né? O que eu fazia? A gente pode pedir na empresa que eu trabalhava, tá, gente? Lá no Brasil. O que a gente pode pedir? 5 folgas, é o máximo das 10, então a gente pode pedir 5, então já tá ótimo. Metade das suas folgas você consegue se organizar. E aí, os pedidos que você quer fazer de voo, de pernoite, não tinha limite, você podia pedir várias coisas. Só que a empresa, a tendência, ela dava 70% desses pedidos. Então é pura matemática, gente. Eu sou uma pessoa horrível de matemática e só para 2 coisas eu sou boa. Porcentagem de pedir voo para a empresa, de pedir voo, tá? Porcentagem de outra questão eu não sei. Porcentagem de pedir voo para a empresa e salário. Entendeu? Continha do salário. 2 coisas que eu sou boa de matemática, entendeu? Fazer desconto, essas coisas. O resto a gente é horrível de matemática. Ou seja, a matemática básica tá no coração, né? Tá aqui. E acontecia, aí o que eu fazia? Na minha cabeça, e dava certo, tá? Não sei se tá certa a porcentagem, não vou colocar aqui na tela, porque teoricamente não fiz nenhuma conta no papel, nem nada, nem calculadora. Foi tudo na minha cabeça e dava certo. Eu pedia as 5 folgas e eu pedia 6 atividades. O que são as atividades? Horário de trabalho, qual pernoite eu quero fazer, quantos dias eu quero trabalhar, o que eu quero evitar, enfim, várias atividades durante o mês. Aí dessas 5 folgas, 4 poderiam ser agrupadas, tá? Lembra do exemplo que eu dei lá no começo de julho, que a gente ficou com sexta, sábado, domingo e segunda juntos, de folga? Então, 4 podem ser agrupadas. E a 5ª folga, obrigatoriamente, eu tenho que esperar passar 5 dias para daí pedir essa folga. Ou seja, um exemplo, eu não posso pedir folga 1, 2, 3 e 4, deixar o dia 5, 6 em aberto e pedir folga já dia 7. Não vai funcionar. Você vai pedir essas 5 folgas, essas 4 folgas agrupadas, você obrigatoriamente precisa deixar aqui 5 dias livre para eles poderem colocar atividades para você. E aí lá no final do mês você pode pedir a folga, entendeu? Ou você pode pedir as 4 folgas no final do mês. E lá, aquela 5ª folga você pede aleatoriamente, que é isso que eu fazia. Mas eu nunca deixava de pedir. Até essa folga aí, ó, única, eu pedia. Então o que eu fazia? Esses 4 dias de folgas que eu pedia agrupado, eu pedia o meu final de semana. E era óbvio. Até porque eu morava, minha família é de Curitiba, eu gostava de ir pra Curitiba no final de semana. Então o que acontecia? Eu pedia sexta, sábado, domingo e segunda. Eu escolhia o final de semana. Às vezes eu tinha já um evento marcado, às vezes eu não tinha, às vezes eu escolhia aleatoriamente, às vezes eu escolhia tipo um final de semana que meus pais iam pra praia, eu ia junto no verão, né? No inverno eu escolhia um que meus pais saíram em casa. Enfim, a gente vai se organizando, né? Na época eu também namorava, então a gente escolhia um final de semana onde a gente estaria mais juntos, né? Eu e o meu antigo relacionamento. Enfim, você vai aí adaptando conforme a sua família e conforme as suas necessidades. E aí, aquela 5ª folga, eu colocava ela aleatoriamente. Ou eu colocava ela dia 1º, né, se as minhas folgas não caíssem aí muito próximas, se tivesse 5 dias de diferença, ou dia 31, dia 30 e 31, que era o final do mês. Porque, principalmente assim, ó, se o dia 31 era numa sexta-feira, por exemplo, eu pensava, vou pegar dia 31 na sexta, porque no próximo mês eu pego sábado, domingo, segunda e terça, entendeu? Porque um mês não se conversa com o outro, isso é muito legal. Eu já dou aí mais uma dica pra vocês depois dessa que eu vou falar. Um mês não se conversa com o outro, então eu fazia isso. Aí eu descia, além dessas folgas que eu pedia 6 atividades. Como eu fazia voos internacionais na Azul, na época que eu trabalhava lá, a Azul tinha 3 destinos internacionais. E eram Orlando, na Flórida, Fort Lauderdale, na Flórida também, que é o aeroporto próximo ao aeroporto de Miami, e Lisboa, em Portugal. 3 destinos. Hoje, a Azul adicionou mais um destino, que é Paris também, né, capital da França. Agora, eu gostava muito de fazer esses 3 destinos por mês. Então, o que eu fazia? Eu pedia dessas 6 atividades, eu pedia um pernoite em Orlando, um pernoite em Fort Lauderdale e um pernoite em Lisboa. E normalmente eu conseguia. Aí eu sobrava 3 atividades pra eu ter. Essas 3 atividades, normalmente eu pedia um pernoite em Curitiba. Porque assim como você, se você, eu sou de Salvador e a minha base é Campinas. Então, nesses pedidos, você pode pedir pernoite em Salvador. E você pode ir pra casa, você não é obrigado a ficar em hotéis, tá, gente? Nos hotéis da empresa. Mas lembrando sempre que você precisa avisar o comandante e o chefe de cabine que você está indo pra casa. Não precisa avisar a empresa, tá? Nós somos adultos, né? Estamos a trabalho, a gente é responsável por nós mesmos e responsáveis por voltar, né, pro hotel ou encontrar a tripulação no aeroporto aí no horário que a gente tem que operar o voo novamente, né? Pra voltar pra casa, pra voltar pra nossa base, no caso. Então, toda vez que eu ia pra Curitiba, eu tinha um pernoite de Curitiba, eu acabava indo pra minha casa dos meus pais, no caso. E aí, dessas 3 atividades, né, que sobraram, eu pedi pernoite de Curitiba, então eu tinha mais 2 atividades. Essas 2 atividades, eu gostava de fazer voos longos, vários dias trabalhando. Então, eu pedia, nesses 2 pedidos aí, eu pedia voos de 6 dias seguidos, 5 dias seguidos ou 4 dias seguidos, de 4 a 6. Né? E eu pedia aí de 4 a 6 e eu pedia o outro evitar voos de 1 a 2 dias.
né? Esse aí eram os meus pedidos. Normalmente todo mês eu fazia esse tipo de pedido, eu já estava acostumada a fazer. Aí, às vezes aparecia alguém fez aniversário, ou vai ter um evento super legal em Salvador que eu quero ir, não sei o que, enfim, eu quero, tipo, tô com saudades de comer comida, sei lá, manauara, pede por noite Manaus, e assim vai, gente. A nossa vida, ela acaba sendo aí bem badalada, né, com bastante aí diferenças, digamos, como é que eu posso dizer? Bastantes benefícios, né, no qual, poxa, eu gosto muito do café da manhã do hotel de Recife. Eu estou muito afim de ir lá, tem uma academia boa, tem uma praia que dá pra caminhar, um calçadão legal, água de coco é barata, vou pedir pernoite Recife. Então essa era a nossa vida. Eu gostava muito de pedir pernoite Fortaleza, né, sempre gostei da cidade, João Pessoa também, mas João Pessoa era um destino mais difícil de ganhar o pernoite, porque são menos voos, mas Fortaleza sendo capital, aí uma cidade grande no caso, né, eu gostava de pedir, e aí eu sempre ia pra Fortaleza, amava caminhar lá pela praia, comprar biquíni e, né, roupa de banho super barato em relação ao sul, né, porque a gente do sul não tem verão o ano todo, né, então não tem biquíni o ano todo. E também amava os sorvetes de lá, enfim, café da manhã, tudo, hotel, e aí eu acabava pedindo. Então a gente acaba pedindo os destinos que a gente gosta de operar. Então, gente, esse foi o vídeo de como funciona a escala de trabalho de uma comissária de bordo no Brasil. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que eu tô respondendo vocês. E o pessoal aí também que já souber a resposta dos comentários, ajuda nós também e vamos ajudando, vamos trocando informações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!